Muito bem, João, capítulo 10, aí vamos nós. Na parte de texto, foi a vez de estudar sobre narrativas ou novelas de cavalaria. São aqueles textos fantásticos, né, que contam histórias de heróis. O exemplo que o livro traz é a visão do Graal, que é a história do rei Arthur quando encontram, né, com o Graal, que era considerado como algo santo, algo milagroso. E então a história do rei Arthur apresenta aí uma narrativa chamada narrativa ou novela de cavalaria, com heróis, com batalhas, com conquistas e tudo mais. Então são textos de ficção, normalmente apresentam heróis, batalhas e seres imaginários. Bom, na parte de gramática, você tem um conteúdo grande, vamos lá? Começamos com advérbio, aqueles todos que você já sabe, né? São palavras que demonstram circunstâncias de tempo, lugar, modo, negação e intensidade. Então, um advérbio de tempo: ontem, hoje, amanhã, logo, antes, depois, agora, já, sempre, nunca, antigamente, atualmente. Um advérbio de lugar: tudo que indica lugar, tá, João? Tudo que indica tempo é o advérbio de tempo, tudo que indica lugar é o advérbio de lugar. Então, aqui, ali, aí, cá, lá, acolá, atrás, perto, longe, acima, abaixo, dentro, fora, além. E outros, né, que podem indicar lugar. Advérbio de modo. O que é modo? Da maneira como é feito, né? Da maneira como se apresenta. Então, bem, mal, assim, como, depressa, calmamente, suavemente, alegremente, intensamente. Então, ela falou calmamente, advérbio de modo. Como foi a forma que ela falou? Calmamente. Então sempre você vai percebendo os contextos aí. Temos advérbios de afirmação: sim, deveras, realmente. De negação: não, nunca, jamais, tampouco, nem. De certeza: certamente, decididamente, indubitavelmente, que quer dizer sem dúvida, né? Bom, e o advérbio de dúvida expressa algo que a gente não tem certeza. Talvez, provavelmente, possivelmente. Temos também o advérbio de intensidade, aquilo que vai dizer assim, olha, muito intenso, muito ou pouco, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tão, tanto, meio. Você serviu muito suco, advérbio de intensidade. Você tomou pouca água, pouca, advérbio de intensidade. Então, precisa olhar para a palavra, percebê-la dentro da frase e encaixar em um desses. Se é de tempo, de lugar, de modo, de afirmação, de negação, de certeza, de dúvida ou de intensidade, tá bom? Assiste mais de uma vez para te ajudar. Nós temos daí advérbios interrogativos, que são usados em frases que podem ser construídas de forma direta ou indireta. Uma interrogação na forma direta é aquela que apresenta o ponto de interrogação e começa normalmente com uma dessas quatro palavras: quanto, como, onde, porquê. Então, quanto você gastou? É uma pergunta direta com frase de ponto de interrogação ao final. Como você vai? Pergunta direta. Onde você está? Pergunta direta. Por que você não estudou ainda? Pergunta direta. Tá? Agora, eu poderia usar uma pergunta indireta. Vamos entender como que é uma pergunta indireta? Então, por exemplo, queria saber quando aprenderemos a preservar a natureza. Então, veja, não é uma afirmação, não é uma exclamação, é uma pergunta indireta. A palavra quando não começa a frase, mas ela está dentro dela e apresenta um contexto de dúvida, né? É uma questão que eu quero saber. Queria saber quando aprenderemos a preservar a natureza. Não tem ponto de interrogação, portanto, é considerada uma frase interrogativa indireta, tá bom? O que você tem que guardar daqui? Os advérbios interrogativos: quanto, como, onde e porquê. Perdão, não é quanto, vou corrigir. Quando, tá? Quando.
tá bom? Corrigido aqui ao vivo com você. Bom, vamos agora de locução adverbial. O que é uma locução adverbial? É um conjunto de duas ou mais palavras que vão exercer a função do advérbio. O que é um advérbio? O advérbio é uma palavra que expressa circunstância de tempo, de modo, de lugar. Então, a locução adverbial são duas palavras ou mais de duas que também vão expressar uma circunstância. Então, vamos lá. À direita, às cegas, com certeza, à distância, às claras, sem dúvida, à esquerda, às pressas, com medo, ao lado, à toa, à vontade, por ali, a pé, de modo algum, por fora, de repente, às vezes, por perto, em excesso, de manhã, em cima, com gosto, à tarde, de longe, com amor, à noite. Vamos pensar num exemplo aqui, ó. João, você já estudou? Te fiz uma pergunta e você vai me responder assim: com certeza, mãe, já estudei. Então, você usou uma locução adverbial. João, você está à toa. Uma pergunta com uma locução adverbial. João, você usou o computador em excesso. Estou afirmando. Em excesso, localização adverbial. Todas elas expressam circunstâncias, tá? Então, às vezes você me irrita, é uma circunstância, né? Então, às vezes é uma locução adverbial. À tarde vou trabalhar, uma circunstância. À tarde, locução adverbial. Então, sempre vai pensar em circunstâncias. O que é uma circunstância? Uma coisa que está acontecendo, tá bom? Ou já aconteceu. Então, vamos ver aqui uma variação dos graus dos advérbios. Os advérbios podem ser comparativos ou superlativos, quando eles dão noção de intensidade. Comparativo, ele vai comparar de uma maneira inferior, de igualdade ou de superioridade. Então, vamos ver. Inferioridade, sempre vai aparecer a palavra menos, mais o advérbio, e você vai encontrar essas últimas duas palavras, do que ou só que, tá? Então, vamos ver. A entrega chegou menos rapidamente do que o previsto. Menos, então, demonstra a inferioridade. Rapidamente é o nosso advérbio e do que é o que indica para fazer a comparação. Está comparando com o quê? Com o que está previsto. Igualdade, vai sempre ter essa expressão. Tão, mais o advérbio, mais quanto ou como. Vamos lá. Maria escuta as pessoas tão bem quanto Flávio. Então, tão, bem é o advérbio, quanto é o que compõe aqui a expressão de comparação. Então, João estuda tão bem quanto Maria. Estou fazendo uma comparação de igualdade. Se for uma comparação de superioridade, ela pode ser analítica ou sintética. Analítico vai ser formado, a frase vai ser formada com a palavra mais, advérbio do que. Então, Juliana veio mais depressa do que você. João estudou mais do que Carlos. Superior é um advérbio comparativo de superioridade. Se fosse o sintético, a gente diria melhor do que ou pior do que. Então, ele joga bola melhor do que eu. Então, sempre vai ter a palavra ou melhor ou pior, e aí é um advérbio comparativo de superioridade sintético. Eu sei que é bastante coisa, mas aos poucos vai ficando aí cada vez mais claro isso para você, tá bom? Bom, a variação dos graus dos advérbios é em comparativo e em superlativo. O superlativo, que dá uma noção de intensidade, também pode ser subdividido em analítico e sintético. No analítico, ele vai ser utilizado quando o advérbio aparece acompanhado de outro. Então, ó, Carolina
dirige muito bem. Bom, muito é um advérbio, bem é outro advérbio. Então, dois advérbios formam um superlativo analítico. Se for o sintético, ocorre quando um sufixo se une ao advérbio. Então, o advérbio é baixo, o sufixo é íssimo. Então, fica como baixíssimo. João fala baixíssimo, tá? João gritou altíssimo. João cantou altíssimo. João é lindíssimo. Tá bom? São todos bons exemplos. Muito bem, vamos lá? Interjeição agora. O que é uma interjeição? Vamos lembrar primeiro o conceito. Então, vamos aqui. A interjeição é uma classe gramatical que expressa sentimento, emoção ou estado de espírito. Então, normalmente, quando a gente escreve uma interjeição, vai ter um ponto de exclamação. Atenção, apareceu um ponto de exclamação aí escrito junto, observa para ver se não é uma interjeição. Temos, portanto, interjeições de alegria. E, oba, viva, ó, a, eba. De espanto ou de admiração. Nossa, puxa, uau, opa, xi, sério, caramba, eita. De alívio, ufa, arre. De impaciência, arre, af, puxa. De dor, ai, ui, De surpresa, ó, que? Oi? De medo, ui, cruzes, credo. De gratidão, grato, obrigado, valeu. De saudação, oi, alô, olá, salve, tchau, adeus. De aplauso, parabéns, viva, isso, bravo, ótimo. De advertência, atenção, cuidado, calma, fogo, silêncio. E de lamento, puxa, coitado, ó. Então, temos as interjeições que vão representar alegria, espanto, alívio, impaciência, dor, surpresa, medo, gratidão, saudação, aplauso, advertência e lamento. Interjeições são palavras que expressam sentimentos, emoções ou estados de espírito. Muito bem, vamos para a locução adjetiva. A locução adjetiva, tudo que for locução, João, locução adverbial, 2 ou mais palavras. Locução adjetiva, 2 ou mais palavras também, que são usadas com valor de interjeição. Que susto! Quem dera! Que legal! Ora bolas! Pobre de mim! Que pena! Queira Deus! Muito obrigado! Essa não! Muito bem! Deus me livre! Puxa vida! Então, expressa um sentimento, uma emoção, um estado de espírito. Uma emoção, que susto! Né? Entendeu? Que fácil que ficou agora? Tá bom? Então, capítulo 10 concluído. Vamos em seguida para o capítulo 11, que é bem tranquilinho. Bora lá estudar mais um pouco.